A leitura de hoje, Ester capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hatá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. O que você faz diante de situações extremamente tristes, desesperadoras? É óbvio que você vai expressar toda a tristeza por meio do choro, pranto. Nas sociedades semíticas antigas, o fato de você rasgar as vestes, você colocar panos de saco sobre si, você deitar sobre o chão, jogar terra sobre a sua cabeça, eram expressões de profunda tristeza, de consternação e de luto. Eles estavam experimentando o luto de forma antecipada, porque já havia o decreto real do genocídio dos judeus, uma data já marcada, 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Veja que com o decreto espalhado em todo o império, todos os judeus também se juntaram a Mardoqueu e ficaram desesperados, mas havia alguém que não sabia do decreto que havia sido emitido. Ester vivia no mundo à parte, no mundo da rainha, no mundo cercado por grandes muros no palácio do rei. Mas Ester percebe que o jeito de Mardoqueu mudou. Ele está triste, consternado. E preocupado com tudo isso, Ester manda os seus funcionários para ver o que estava acontecendo com Mardoqueu. E Mardoqueu, ele emite um sinal de socorro, dizendo que o povo judeu iria ser dizimado e que ela deveria ir à presença do rei para clamar por misericórdia por esse povo. Acontece que Ester não podia fazer isso. Ester responde dizendo que havia uma lei que todos sabiam, que ninguém poderia ir à presença do rei sem ser chamado por ele. E se isso, caso acontecesse, a pessoa seria morta, a não ser que o rei estendesse para essa pessoa o cetro real, em sinal de favor e de misericórdia. Como que Ester poderia ir pedir a misericórdia do rei, com o risco dela mesmo ser morta? Ao receber essa mensagem, Mardoqueu envia uma outra mensagem
aí sim uma mensagem confrontadora. Não pense que pelo fato de você estar aí no palácio do rei, você vai sair ilesa disso, não. Você não pode ficar calada nessa hora, porque se você ficar calada, socorro e livramento vão ser enviados de outro lugar. Ainda que o nome de Deus não seja citado de forma explícita, nós temos aqui a fé que Mardoqueu tinha, de que Deus, na sua soberania, ele não deixaria o seu próprio povo, o povo da aliança, ser dizimado daquela maneira. Mas, olhando para Esther e olhando para tudo que Deus já havia permitido ela viver, era óbvio que Esther estava naquela posição para uma missão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Deus, ele nos coloca, às vezes, em lugares específicos para desempenhar tarefas também específicas com um propósito maior de beneficiar o seu reino e o seu povo, da glória do seu próprio nome. Para momentos específicos, Deus chama também pessoas específicas e especiais. Uma mulher, Esther, rainha da Pérsia, que estava lá, não para viver o mundo à parte, o mundo paralelo, mas para, se preciso for, dar a sua própria vida para a salvação do seu povo. E confrontada e exortada por essa mensagem, Esther manda a resposta final a Mardoqueu dizendo o seguinte: reúnam todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas vamos fazer a mesma coisa, porque nós tomamos uma decisão. Eu irei à presença do rei, mesmo sendo contra a lei. E, se tiver que morrer, morrerei. Existem coisas que são mais importantes do que a nossa própria vida. E existem coisas para as quais nós somos chamados a abandonar, se preciso for, a nossa vida, para termos coisas mais valiosas, para coisas mais importantes poderem acontecer. Numa sociedade e num contexto como é o nosso, em que a nossa vida é colocada no centro de todas as coisas, talvez nós não percebamos que a nossa vida não é tão importante como nós achamos que seja. Nossa vida, ela é importante, mas existem valores muito mais superiores do que a nossa própria existência. Deus, a sua palavra, a fé, os valores que vêm por meio do evangelho. A morte não pode ser o nosso grande impeditivo. Jesus nos ensina isso. Ele olhou de frente à morte na cruz, porque ele sabia que somente por meio daquilo o seu povo seria remido. Os apóstolos, ao longo da história, foram tombando um a um, sendo na maioria deles martirizado, porque eles tinham a convicção de que Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, a mensagem do evangelho eram muito mais preciosos e valiosos do que as suas próprias vidas. Por vezes nós somos chamados a entregar a nossa vida em função de algo muito mais valioso. Talvez não especificamente morrendo, mas nos sacrificando, sofrendo dores, para que tudo isso possa resultar em bons frutos, em coisas que possam glorificar a Deus. Esther mostra uma coragem que é uma coragem difícil de achar até entre homens que são descritos na Bíblia. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu não estarei confortável aqui ao meu mundo e à minha função, porque quem sabe não foi para isso que eu fui colocada aqui. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esther é um livro impressionante porque fala dessa decisão corajosa vinda de uma mulher que, sem dúvida nenhuma, aponta lá na frente para aquilo que Jesus fará de forma cabal e plena. Jesus abriu mão da sua própria vida, ele sendo Deus, Filho, ele sendo o Senhor de todas as coisas, para morrer em sacrifício, para a remissão dos pecados do seu povo. Esther é uma indicação, é uma seta para esse ato de Jesus Cristo. Se for preciso morrer, morrerei. Mas para nós que vivemos hoje, nós podemos encarar essa palavra à luz de Jesus de uma outra maneira. Esther estava decidida a morrer. E muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, precisamos morrer também, fazer morrer as nossas naturezas carnais, fazer morrer o nosso egoísmo. Mas a promessa que Jesus nos dá é que se nós com ele morremos, com ele viveremos. Então nós, povo do Novo Testamento, podemos dizer: se eu tiver que morrer, viverei. Se eu morrer, viverei. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crer em mim jamais morrerá. Quem crer em mim terá a vida eterna. Quem crer em mim viverá a vida perfeita, que nós sonhamos hoje viver,
mas que um dia certamente alcançaremos. Essa história de Esther nos convida a olharmos para aquilo que é realmente importante e para não nos acovardarmos diante das ameaças que se levantam contra nós e contra o Evangelho. Nós devemos permanecer fiéis, e a fidelidade que Deus quer ver em nós é uma fidelidade que vai até o fim. Se precisar morrer, eu morrerei, porque mesmo morrendo, eu viverei. Que Deus nos abençoe e nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.